Olá pessoal do YouTube, olá alunos, aqui é o professor André Vargas de Física, hoje trazendo uma aula de resolução de exercícios do conteúdo de densidade e pressão. Então eu escolhi dois exercícios para revisar um pouco de pressão e para revisar o conteúdo de densidade juntando com pressão. Para calcular a pressão a gente vai ter que calcular a densidade para saber a massa, para saber o peso e depois calcular a pressão. Tá? Então assim, esse conteúdo é legal a gente relembrar algumas coisinhas. Então eu vou colocar aqui no espacinho que eu deixei para resolver a questão 2, depois eu apago, tá? Então vamos relembrar assim, como é que a gente calcula a densidade? Vou colocar uma caneta vermelha aqui para destacar. Densidade é a massa pelo quê? Pelo volume. Então como consequência disso, eu sei que eu posso calcular a massa. Se eu passar o volume para o outro lado, fica volume vezes densidade, que vai ser igual a massa. Então a massa pode ser igual ao quê? A densidade vezes o quê? Vezes volume, ok? Isso aqui é importante. Para calcular a massa de uma substância, eu vou pegar a densidade e vou multiplicar pelo volume. O volume vai para o outro lado multiplicando a densidade. É importante lembrar lá do primeiro ano a equação de peso. Como é que a gente calcula o peso de uma substância? É massa vezes gravidade, tá? O que mais que a gente sabe? Qual é a equação de pressão? Pressão, o que é? É força pela área. E aí aqui é bom lembrar as áreas, né? Essa força aqui ela pode ser chamada também de peso, né? Isso aqui pode ser igual também ao peso. Tá? O peso sobre o quê? Sobre a área. É bom lembrar algumas áreas. Por exemplo, a área de um cubo que cai muito. É a área esta ao quadrado, ou lado vezes lados, né? Se eles dão os lados, por exemplo, na figura, por exemplo assim, se dão o comprimento do teu quarto pela largura do teu quarto e pede quanto que é a área que vai de piso naquele quarto, então vai fazer comprimento vezes largura para calcular a área. E se pedir o volume, tá? Se for um cubo, que é o que mais cai, é a aresta ao cubo, tá bom? É a aresta ao cubo. Vou baixar aqui. São coisas que a gente tem que saber, tem que estudar, senão complica. O que mais que a gente tem que saber? A gente tem que saber passar por exemplo assim, de metros quadrados para centímetros quadrados. Lembre lá, ó, que de metros para centímetro, 1 metro é 100 centímetros, 1 metro é 10 na 2. Então, o 10 na 2 vai ser elevado ao quadrado. Quando a gente eleva a potência ao quadrado, a gente multiplica, né? 2 vezes 2, quanto que é? Então, vai ser vezes 10 no que aqui? Vezes 10 na 4. E na volta, vezes 10 na menos 4. Tem que saber essas coisinhas que eu estou colocando para ti. A gente sabe que passar de quilos para grama, tá? De quilos para grama também, acho que todo mundo sabe que 1 quilo é 1000 gramas, então de quilos para grama eu multiplico por quanto? Por 10 na 3, e de gramas para quilo, vezes 10 na menos 3, tá? Então aí vamos resolvendo esses exercícios, olhando, tem que saber isso aqui, para resolver esses exercícios tem que saber no mínimo essas coisinhas que eu coloquei aqui para ti, tá? Eu sei que a gente perdeu um pouquinho de tempo aqui, mas vale a pena. Tá? Então eu vou largar essa caneta aqui. A tampa caiu lá e vamos resolver os primeiros exercícios. Uma pessoa de 720 newtons de peso. Então o peso da pessoa é 720 newtons, ok? O peso dela é 720. Tá? Está parada sobre o solo, apoiada nos dois pés. Tá com os dois pés no chão, que nem eu aqui. Admitindo que a área do solado de cada pé seja 120 metros quadrados. Então aqui a área de cada pé é 120 centímetros quadrados. Mas ela está com dois pés. Isso aqui é a área de um pé. Então, na verdade, a área que vai ficar apoiada no chão não é só de um pé. Aqui ele deu de um. Então a nossa área que vai ficar apoiada no chão, na verdade, aqui é de um pé. Vamos colocar aqui um pé. Então a nossa área que a gente vai usar vai ser uma área de quanto? 2 vezes 120, ou seja, 240 centímetros quadrados, porque a gente vai usar os dois pés. Aí os dois, a gente vai usar os dois. Aqui só para um pé. E a gente está com os dois apoiados. Então a nossa área que a gente vai usar é essa de vermelho aqui, 240 centímetros quadrados. Concorda comigo? 2 vezes 120, né? Os dois pés apoiados no chão. Ficou bem claro, deu a área só de um. Mas ele ficou bem claro que está apoiado com os dois pés no chão. Então eu vou ter que dobrar a área. Então eu vou ter que fazer aqui, 2 vezes essa área aqui, que vai ser 240.
Aí calcule a pressão em newtons metros quadrados. Quer saber quanto que vale a minha pressão em newtons metros quadrados? Ih, veio um probleminha aqui. A resposta está em metros quadrados. Tá? Aqui está newton, tá coerente, mas aqui está em metros quadrados e aqui está em centímetros quadrados. O que a gente vai ter que fazer, Luiz? Vai ter que passar o 240 centímetros quadrados para metros quadrados. Então o que a gente vai fazer? Na hora que a gente passa, a gente faz o que aqui, ó? Pega o 240 e multiplica ele por 10 na quanto? De centímetros quadrados para metros quadrados, a gente multiplica por 10 na menos 4. No momento que eu multipliquei, eu troco e coloco o que aqui? Metro quadrado. Tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Ó, a área que eu vou usar é 240 centímetros quadrados, porque é os dois pés. Vezes 2, 120. Deu 240 vezes 10 a menos 4. Por que vezes 10 a menos 4? Porque eu tinha que passar para metros quadrados, que ele está pedindo na minha resposta. E para passar de centímetros quadrados para metros quadrados, basta multiplicar por 10 a menos 4. Na hora que eu multiplicar por 10 a menos 4, eu tiro centímetros quadrados e boto metro quadrado. Tá bom? Agora, é só a gente calcular. Então, ficou meio apertadinho ali, vou apagar aqui, vou colocar para cá para ficar mais bonitinho. A pressão, aqui a pergunta é que é em newtons metros quadrados, né? A gente sabe que pressão é o quê? Aí tem que lembra que eu coloquei ali embaixo, ó? É força dividido pela área. Aqui, a força nesse caso vai ser igual a quê? Nesse caso vai ser igual ao peso, né? Igual ao peso do cara lá. Tá? E vai ser igual ao peso. Que nesse caso aqui, né? Vamos colocar aqui. Vai ser igual ao peso, que é quanto peso? 720 newtons dividido por 240 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Ó, metros quadrados com newtons, tá? Fechou a nossa unidade. O que eu faço aqui? Corto esse zero aqui com esse zero aqui. Fica 72 por 24. Vou montar uma continha num cantinho aí, ó. Aqui em cima mesmo, ó. 72 dividido por 24. Se eu colocar 2 é 48. Então vou testar o 3 aqui. 3 vezes 4, 12. Vai 1 lá em cima. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Fechou. É o 3. Então é o 3 que é a nossa resposta. Então aqui vai ser quanto aqui a minha pressão? A minha pressão vai ser o quê? 3, né? Que eu dividi aqui dividi o 72 por 24, deu 3. O que eu tô? Eu tô dividindo o 72 por... Deu 3. E aí esse 10 a menos 4, eu não sei se vocês lembram. Quando a gente tem uma potência embaixo, a gente precisa passar a potência para cima, a gente passa lá para cima, mas só troca o sinal. E ela vai ficar o quê? Vezes 10 na 4 newtons metros o quê? Quadrado. Achei a nossa resposta, eu acho. Vamos ver lá nas alternativas. Essa aqui eu coloquei alternativas. Vamos ver. 3 vezes 10 na 4 é a letra qual? Letra A. Tá? Então, voltando no nosso exercício aqui. Tá? Eu tenho uma pessoa que está em pé no chão. Essa pessoa tem 720 newtons, seria 72 quilos, né? 72 quilos vezes a gravidade, que aí dá o peso que é 720. Então, ela tem 72 quilos. Tá? E ela está em pé, ela está no chão apoiada nos dois pés. E está dizendo que um pé dela tem uma área de 120 centímetros quadrados. E está pedindo a pressão que ela faz com os dois pés. Está bem claro aqui, com os dois. Então tem que dobrar essa área. Se deu a área só de um pé, tá os dois. Então vai ser quanto? 240 a área que eu vou usar. A área estava em centímetros quadrados. Tá? Eu tenho que passar para metros quadrados. E de centímetros quadrados para metros quadrados eu multiplico por 10 na menos 4. Aí tu tem que saber um macetezinho aquele, de metros para centímetro é fácil de gravar, né? 1 metro é 100 centímetros, então de metros para centímetros eu multiplico por 10 na 2. Agora de metros quadrados para centímetros quadrados eu tenho que levar a potência que tá na 2 lá ao quadrado, daí quando eu faço potência de potência eu multiplico os números dos expoentes, 2 vezes 2 é quanto que é? É 4. Se de metros para centímetros é 10 na 4, então de centímetros quadrados para metros quadrados vai ser 10 a menos 4. Revisamos a matéria. Agora eu vou ter que apagar aqui, infelizmente, tá? Apagar o nosso resumo aqui, ou apagar aqui
e deixar aqui o nosso resumo que a gente começou na aula e resolver o exercício 2 aqui no lugar do 1. Tá? Então o que eu vou fazer? Como o 1 vocês já viram a resolução, vocês já viram a filmagem, eu posso apagar ele todo aqui. Vou apagar tudo. Tá? Vou apagar tudo, vocês têm a filmagem, vocês podem parar, copiar se quiser. Tá? Eu que passo o exercício antes, senão como é que eu vou passar o exercício aqui no quadro? Meu quadro é pequeno, eu estou gravando a aula em casa, por causa da pandemia, né? Comecei a gravar essas aulas agora, que eu me toquei, que o ensino está muito voltado para online, então vou ajudar os meus alunos, né? E o pessoal que quiser assistir, se ajudar, beleza. Tá? Então assim, resolução aqui, ó. Resolução dá 2 aqui, ó. Vamos lá. Diz assim, um cubo. Acho que todo mundo sabe como é que é a figura do cubo, né? É isso aqui. Só que o meu cubo aqui tem que ser igual, né? O cubo tem todos os lados iguais. Essa é a jogada. Então esse cubo aqui tem de aresta aqui 2 centímetros. É 2 centímetros? Deixa eu ver. Aí eu não sei. Agora tem que ler o exercício. Diz assim, um cubo homogêneo de alumínio com aresta 2 metros. 2 metros, não é centímetro, 2 metros. Tá? Está apoiado sobre uma superfície horizontal, sobre um piso horizontal aqui. Sabendo que a densidade do alumínio é aproximadamente 3, então ele deu a densidade do alumínio. A densidade, ele disse aproximadamente 3, quer dizer que não é 3 a densidade do alumínio, se eu não me engano é 2,7. Mas daí ele aproximou para 3 para não judiar tanto de vocês. Tá? Tirou a vírgula, aproximou. Tá? A gravidade ele também aproximou, porque a gravidade é 9,8, ele mandou usar quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a pressão exercida pelo cubo em newtons metros quadrados? Ele quer saber qual é a pressão que esse cara vai fazer aqui no chão, só que em newtons metros quadrados. O que a gente sabe? Que esse meu cubo aqui tem um peso aqui, né? Tem um peso. E que o peso que ele vai fazer é igual à força que ele está fazendo no chão. Concorda comigo? O peso dele é igual à força que ele está fazendo no chão. Então a minha pressão vai ser a força dividido pela área, que no meu caso aqui é o peso do meu cubo. Tá? Então, até agora só li dados lá, não fiz nada ainda. Fiz o desenho, que eu prefiro fazer o desenho. Se tu faz o desenho, tu consegue enxergar melhor a resolução, fica mais fácil de resolver. Então a gente tem que ir atrás das coisas. Em primeiro lugar, a gente tem o peso aqui? Não. Então vamos lá, vamos achar um cantinho aqui e vamos calcular o peso. Tem azul aqui para não atrapalhar aqui. O peso é massa vezes gravidade. A gravidade tem. Beleza, é 10. Mas a minha massa não. Então tem que sair atrás da massa. Então vou pegar a caneta preta aqui que caiu, vou me abaixar e pegar ela. Tô meio enrolado nessas canetas aqui, muita caneta na mão. Tá? Então assim, essa massa aqui eu vou ter que ir atrás dela. Vamos ver, o que seria a massa? Se não tem a massa tem a ver com a densidade. Tá? Tem a ver, deu a densidade. A gente, quando dá a densidade é calculada fazendo o quê? Dividindo a massa pelo volume do cubo. Concorda comigo? Densidade é massa pelo volume. Olha, esse exercício aqui envolve todo o conteúdo. Então, eu tô atrás das coisas, eu tô atrás do peso. Peso é massa vezes gravidade. Falta a massa. O que é massa? Massa é densidade vezes volume. Onde é que está no nosso resumo? Está aqui, ó. Olha o que eu disse que vocês têm que saber. Quando fala em densidade, tem que saber que densidade é massa por volume e que massa é densidade vezes volume. Deu a densidade, dá para calcular a massa. De que jeito? Quanto que é a densidade? É 3. Só que 3 o quê? Gramas centímetros cúbicos. E gramas centímetros cúbicos não é coerente com Newton. Newton é coerente com quilo. Então, mais um grau de dificuldade. Então, o que eu vou ter que fazer? Passar de gramas centímetros cúbicos para quilos. Aí aqui eu não coloquei no nosso resumo aqui. Como é que a gente passa? Vamos colocar onde? Vamos colocar aqui, apagar aqui e colocar aqui. Como é que a gente passa de gramas centímetros cúbicos? Vou colocar assim, resolução 2. De gramas centímetros cúbicos para quilos metros cúbicos.
Não sei se vocês lembram, vocês têm lá. De grama centímetro para quilo eu multiplico por 10 na 3, guris. E na volta por 10 na menos 3. Então aqui, ó, eu posso escrever o quê? Vezes 10 na 3 grama centímetros, grama, quilos, metros cúbicos, vezes volume. Ah, André, não tem volume também. Não tem. Dá para calcular o volume? Dá. Como é que a gente calcula o volume dessa figura aqui? É a aresta ao cubo. Como é que a gente calcula o volume dela? Se a aresta, ele tinha dado aqui que eu apaguei aqui, é 2 metros, então vai ser 2 ao cubo. E 2 ao cubo é quanto? É 2 vezes 2 vezes 2. Então o meu volume vai ser quanto? 8 metros cúbicos. Aqui não judiou de vocês, ó. Deixou em metros cúbicos. Tá? Então é 2 vezes 2 vezes 2. 8 metros cúbicos. Achei o volume. Vou e coloco aqui. 8 metros cúbicos. O que eu vou fazer agora? 3 vezes 8. Metro cúbico, ó, com metro cúbico faz o quê? Corta. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 10 na 3, o quê? Quilos. Achei a minha massa. Olha como esse exercício é complexo. Vamos voltar, para não se perder. Pressão é força pela área. Força é peso. Peso é, ó, até vou apagar aqui, ó. Força é peso pela área, que é massa vezes gravidade pela área. Ó, a força não tem, o peso não tem, peso é massa vezes gravidade. Então é isso aqui que eu tô tentando achar. Tá? Que é o peso. Para saber o peso tem que saber a massa. Não deu a massa, mas deu a densidade. Tá? Deu a densidade. Tá? Deu a densidade, ó. Não deu a massa, ó, mas deu a densidade. Então massa é densidade vezes o quê? Vezes volume. Foi isso que eu fiz lá embaixo, tá? Então já está feito lá. Agora eu vou calcular o nosso peso em azul aqui. Quanto que vai ser o peso que eu preciso para colocar aqui? Vai ser 24 vezes 10 no que? Na 3 vezes 10 da gravidade. Então meu peso vai ficar quanto? Esse 10 pode ser 10 na 1. Vai ficar 24 vezes 10 na 4 newtons, porque está tudo em quilos, tá? Deu newton. Então o que eu vou colocar aqui agora, no lugar do meu peso? 24 vezes 10 na 4 newtons, dividido, outro problema, a nossa área aqui, ó. A força não tinha e a área não tem. Como é que a gente calcula a área de um cubo? A área que está apoiada aqui no chão, a área que está apoiada é só essa e essa. É só esta e esta. É que nem no meu quarto. Para calcular o piso, para colocar no meu quarto, eu vou fazer o quê? A largura vezes o comprimento. É só a parte que está apoiada do cubo no chão. Então essa área vai ser o quê? No caso, a aresta ao quadrado, porque ele está dizendo que os lados são iguais, chamou de aresta esses lados. Então isso aqui vai ser quanto? 2 metros ao quadrado. Então 2 ao quadrado é 4 metros ao quadrado. Como é 2 metros, é 2 metros ao quadrado. Então tá aqui a nossa área. A área que está apoiada aqui no chão, que é essa aqui, ó. É azul que eu estou pintando aqui. Que tem 2 metros aqui e 2 metros aqui. Então a nossa área é largura vezes comprimento. Como é um cubo, tem lados iguais, né? Então vai ser aresta ao quadrado. Achamos a nossa área, que é quanto? 4 metros quadrados. Aí a nossa pressão vai ser 24 dividido por 4, que dá quanto? Que dá 6 vezes 10 na 4 newtons metros quadrados. Tá? Achamos a nossa resposta.
Aí vou colocar feito aqui. Tá? Feito. É a resposta. Tá aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar nos achar de novo. Vou apagar aqui e vamos tentar revisar de novo. Porque é muita conta. Vamos tentar revisar. O que eu preciso? Ó? Da força e da área. A força é o peso, que é o quê? Massa vezes gravidade dividido pela área. Vamos lá. Quais são as coisas que foi dado? Para calcular a pressão, eu preciso achar a área. Essa área aqui, ela é o quê? Ela é a aresta ao quadrado. Né? Aresta ao quadrado. Como é que é a massa? A nossa massa, se eu tenho a densidade, a massa é o quê? Opa, o que eu escrevi massa de novo? Caducão aqui. Ó, a massa vai ser densidade vezes o quê? Vezes volume, vezes a gravidade. Aí o que aconteceu? Esse volume aqui eu não tinha e ele é o quê? Ele é a aresta ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Aí eu achei que é quanto? Deu 8 metros cúbicos. A nossa área aqui, que eu também não tinha, que ela é aresta ao quadrado, ó. Como é que ela vai ser? A nossa área é aresta ao quadrado, que é, no caso, 2 vezes 2. Que no caso aqui seria o quê, ó? 2 ao quadrado, que é quanto? 2 vezes 2, que é 4 metros quadrados. Estou resolvendo aqui, puxando as coisinhas para vocês verem. A nossa densidade, ó, ela tinha 3 gramas centímetros cúbicos. Eu não posso deixar em centímetros cúbicos, então eu tenho que fazer o quê? Então isso aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o quê, ó? Vai ser 3 vezes 10 na 3. Aí tem que saber o macete. De gramas centímetros cúbicos para quilos metros cúbicos, multiplica por 10 na 3. Aí eu escrevo o que aqui? Quilos metros cúbicos. Tá? Aí quilos aqui com a gravidade, eu achei a massa, né? E vou multiplicar pela gravidade. Tá? Vou pegar esse 3 aqui e vou multiplicar pelo volume, que deu 8, depois vou multiplicar pela gravidade e vou achar o número de cima que nós achamos aqui, que foi quanto? 24 vezes 10 na 4. Então talvez aqui, ó, tá, o exercício estava pronto aqui, só fui revisar aqui. O que é força? Massa vezes gravidade. O que é massa? Densidade vezes volume vezes gravidade. Eu calculei tudo separadinho, que eu acho que é o correto. E aqui eu coloquei eles juntos para vocês enxergarem, ó, para vocês conseguirem enxergar. Se vocês trocarem, escreverem os números aqui, escrever aqui 3 vezes 10 na 3, aqui tu colocar 8, aqui tu colocar 10 e aqui tu colocar 4, tu vai achar a mesma resposta. Se pegar esses números e substituir aqui entre as cestinhas que eu estou colocando, tu vai achar a mesma resposta. Tá? Então é um exercício complicado, tentei ser bem detalhista, tá? Bem detalhista. Aqui eu calculei parte por parte, tá? Parte por parte. Tá? Então a massa está calculada onde? Aqui. Tá? Achei a massa. Aí depois que eu achei a massa, eu apliquei aonde a massa? Apliquei aonde? Ali. Tá? Aí peguei a massa e multipliquei pela gravidade, achei 24 vezes. Já fiz tudo aqui, ó. Já fiz tudo aqui, ó. Já fiz tudo, ó. Já fiz tudo aqui, ó. Achei o peso. Depois que eu achei o peso, eu dividi pela área. Mas primeiro, para achar a massa foi um problemão, né? Para mim achar essa massa foi um problemão, porque tive que pegar a densidade e multiplicar pelo volume. E ainda tive que ajeitar a unidade da densidade, que estava em gramas, tive que passar para quilos e fazer. Ou seja, tu tem que sentar e tentar refazer sozinho. Passo por passo. Tá? Passo por passo. Tentar e refazer sozinho. Quer ver? Tá aqui o nosso exercício. Vou apagar aqui para ti não achar que é tão difícil o que eu escrevi ali. Olha o que nós escrevemos ali, ó. A gente escreveu que pressão é densidade vezes volume vezes gravidade dividido pela área. Ó, vamos colocar os números que estão ali? Quanto que é os números que estão ali? Qual é o número da densidade? 3 vezes 10 na 3. Qual é o número de volume? 8. Qual é o número da gravidade?
10. Qual é o número da área? 4. Ó, multiplica tudo isso aqui, ó. 3 vezes 8, 24. E aqui o 10 na 1 com 10 na 3 vai ser 10 na quanto? 10 na 4 dividido por quanto? Por 4. E vê se não vai dar a mesma resposta, ó. Aqui esse 10 na 4 está aqui em cima. Vai dar quanto aqui? Vai dar 6 vezes 10 na 4 newtons metros quadrados. Ou seja, são dois jeitos de resolver. Ou coloca a equação toda junta, pressão é igual a peso dividido pela área, peso é massa vezes gravidade, calcula, o que é massa? É densidade vezes volume, a densidade que tu tinha em gramas centímetros cúbicos, tu tem que passar para quilos, já coloquei o valor lá, 3 vezes 10 a 8, o volume tu teve que calcular, que é aresta ao cubo, porque te deu aresta, não te deu volume, tu calculou o volume, colocou lá o 8, colocou a gravidade que é 10, calculou a área, que é aresta ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é quanto? Que é 4, colocou lá na equação e fez. Ou seja, a primeira parte eu calculei toda separada. A segunda parte eu calculei toda dentro da equação. Eu não sei qual é o jeito que vocês vão gostar mais de resolver. Tá? Eu acho que fica por aqui a nossa resolução. Espero ter ajudado vocês. De acordo com que a gente vai fazendo exercício, a gente vai pegando cada vez mais prático e vai ficando cada vez mais fácil. Aqui, claro, que é um exercício bem complicado esse 2 aqui. Tá? É um exercício de nível mais elevado. Bem mais elevado. Tá? Sabendo esse aqui, sabe tudo. Sabendo resolver esse exercício aqui, tu consegue resolver qualquer exercício. Tá? Tudo é bom para vocês. Até a próxima.